Terça-feira, 4 de agosto de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada e filtrada na temperatura certa. Hoje eu vou falar sobre Taylor Fritz e Alexander Zverev, os campeões de Washington. Também vou falar sobre Rafael Roda e as comparações com João Fonseca. Teve uma pergunta excelente nesse sentido, de um dos apoiadores do Saque Voleio. E vou falar também da gincana, quer dizer, do torneio de duplas mistas do US Open, que anunciou nessa segunda-feira mais nomes para essa chave maluca. Vamos começar logo com os campeões dessa segunda-feira, nas finais adiadas pela chuva em Washington. Primeiro, Alexandra Yala derrotou Jessica Pegula por 4-6, 6-4 e 6-0. Conquistou o primeiro título da carreira, é a primeira filipina a ganhar um WTA, e completou uma semana mais do que especial, porque ela ganhou da Zheng, da Leila Fernandes, da Svitolina, da Naomi Osaka e da Jessica Pegula. Que chave, que feito da jovem Alexandra Yala, 21 anos, não para de subir no ranking, e olha, não sei, né? Mesmo com esse saque que a gente vem vendo, principalmente o segundo saque dela, que é na velocidade bem abaixo do primeiro serviço, um saque que é, em tese, mais atacável, ainda assim ela está ganhando jogos e ela tem um retrospecto contra tenistas de ranking superior espetacular nessa temporada. E depois tivemos Taylor Fritz derrotando Rafael Roda por 7-6 e 6-4. E olha que curioso, é o 11º título da carreira do Fritz, mas ele só tem um Masters 1000 e 2 500. E o outro 500 foi Tóquio 2022, a gente está falando de 4 anos atrás quase. Né? De lá para cá ele só tinha vencido 250. Muito pouco para um cara do ranking dele, é a verdade. Ok, ele fez final de 1000, fez final de Slam, de vários 500... Mas é um cara que está entre os 15 do mundo desde março de 2022, que foi quando ele ganhou o Indian Wells, não saiu dos 15 nesse período todo sem ganhar um 500, né? Ele ganhou um 500 em 2022 em Tóquio, mas depois só 250. Então, para se manter aí sem ganhar títulos tão grandes, precisa muita consistência. Tem esse lado, que é elogiável, evidentemente, mas eu tendo a achar que é pouco, sabe? É pouco título para um cara com o potencial dele, com o tênis que ele tem e para a quantidade de finais que ele jogou. Mas eu queria falar mesmo nesse podcast, acho que vai ser o foco do dia, não tem tanto assunto assim, mas queria falar sobre Rafael Roda. Por quê? Se ele perdeu essa final, ele não é o campeão e tal. Porque o nome do Roda é um nome que sempre pipoca quando a gente está falando de João Fonseca. Eles são da mesma geração, têm a mesma idade e sempre mencionam o Roda quando dizem que o João Fonseca joga pouco, que ele não está subindo tão rápido no ranking. E aí, chegou uma pergunta legal aqui do Lucas Parra, que dá para fazer o podcast inteiro, dá para falar 2 horas sobre esse negócio, né? Sobre o Roda e o João Fonseca. Mas o que acontece? O Roda agora está subindo para número 15 do ranking e o João é o número 27. Mas vamos lá, vamos para a pergunta do Lucas Parra aqui. Ele escreve assim: é incrível ver a evolução do Roda, é mais impressionante ainda a sua consistência. Praticamente vem fazendo ótimas semanas nos últimos 7, 8 torneios, indo longe em quase todos, e muitas vezes vem a comparação com o João Fonseca, por exemplo. Por que você acha que o Roda, mesmo com um ano de circuito a menos, é mais consistente que o João? O estilo de jogo mais agressivo do brasileiro tende a oscilar mais no começo da carreira, porém ter um teto mais alto? É bem por aí o que eu penso, mas não é só isso, Lucas. Acho que tem aspectos diferentes nessa análise. Eu concordo com você que o jogo do João tem um teto mais alto. Mas, e eu falo isso com todo cuidado, tá? Hoje, o Roda era um tenista com mais possibilidades do que o João, tá? Para jogar hoje, para jogar um torneio amanhã, semana que vem, tá? Pode mudar daqui a 1 mês, 2 meses, 2 anos. Não tô fazendo exercício de futurologia aqui, tô falando o que eu tô vendo hoje, tá? Eu acho que o João tem uma direita melhor que a do Roda. Eu acho que o João tem um saque melhor, não muito, mas tem um saque melhor, principalmente o primeiro saque. Acho que o João é melhor na rede,
mas isso, se a gente olhar o grande cenário, não conta muito, porque hoje em dia passa-se muito pouco tempo junto à rede. Agora, eu acho que o Roda tem uma devolução melhor, muito melhor, e não é só a devolução, o fundamento da devolução, mas todos os números de games de devolução, de breakpoints convertidos, esses números do Roda são melhores que os números do João. Eu acho que o Roda tem uma esquerda melhor que a do João. Acho que ele tem uma movimentação muito melhor que a do João. Ele chega em muito mais bola, ele se mexe muito mais rápido, ele chega em mais bolas inteiro do que o João. E acho que mentalmente ele é mais consistente. Tá? Ele tem menos altos e baixos mentais do que o João. Embora eu acho que o João é bastante bom nisso para a idade dele. Tá? Não estou comparando o João com um Zé Ruela qualquer. Os dois são fora de série. Tá? Que isso fique bem claro. Não é que é um tenista bom e um mais ou menos aqui. São dois muito acima da média. O Roda me parece mais maduro, mais pronto para o circuito em termos mentais, de manter uma consistência, de manter a cabeça ali no jogo por mais tempo. Isso talvez tenha a ver com a criação dele, talvez tenha a ver com o período que ele ficou no tênis universitário, talvez com ambos, mas ele me parece mentalmente mais preparado hoje, e assim, eu vou reforçar esse hoje durante esse comentário inteiro, tá? Mas ele me parece mais preparado hoje, mentalmente, para esse nível de exigência ATP, Masters 1000, Slams, do que o João. Talvez o João leve um pouquinho mais de tempo para evoluir nesse quesito, né? Ou leve algum tempo para evoluir e chegar no nível que o Roda está hoje. É como eu vejo, tá? Agora, eu também acho que taticamente o Roda era melhor. Ele tem mais opções para ganhar jogo. Ontem contra o Fritz, quando ele precisava se defender, ele não estava bem no jogo, ele levantou bola, ele deu spinzão, ele usou perna, né? Quando não dava para atacar, ele aceitava e tentava se defender, tentava contra-atacar, tentava sair da defesa para o ataque. Então, assim, o João não é tão bom nisso. Não só em variações, em usar variações, mas quando precisa se defender. O João sai da defesa para o ataque com menos eficiência do que o Roda. Inegável, inquestionável, né? O João raramente ganha jogo se defendendo muito. Ele ganha pontos aqui e ali, mas jogo é difícil. Quando o adversário consegue controlar e atacar mais que o João, tende a levar vantagem. Tá? O Roda, se não consegue atacar primeiro, ele tem mais possibilidades. Ele é mais rápido que o João, ele chega mais inteiro em mais bolas, ele sai da defesa para o ataque melhor. Tá? Eu fui olhar os números do site da ATP de steal. Steal vem do inglês roubar, né? S-T-E-A-L. Tem que soletrar porque pode ser aço para quem está ouvindo. Mas essa estatística quer dizer o seguinte: a porcentagem de pontos que o tenista ganha depois que fica numa posição de defesa no ponto. O Roder é o 23º melhor do circuito nessa estatística. Ele ganha 34,6% dos pontos assim, em que ele está na defesa primeiro. O João é só o 62º nesse quesito estatístico, né? Ele ganha 31,7% desses pontos. São 3% só de diferença, mas ao longo de 52 semanas isso pesa. Tá? O Roder, aliás, é também o melhor em conversão, que é a estatística praticamente oposta aí. Isso quer dizer que são os pontos que o tenista vence depois que assume a posição ofensiva no ponto. Tá? Ele é o 41º do circuito, ele ganha 68,9% desses pontos. E o João está atrás, ele é o 53º, ele ganha 68,2% desses pontos. Então, somando todos esses pequenos aspectos aqui e ali, essas pequenas diferenças, não é tão difícil entender por que o Roda vem conseguindo resultados consistentes e mais resultados que o João. Ele pode ganhar jogo de maneiras diferentes, ele usa mais variações táticas do que o João, quando as coisas não estão indo para o lado dele. Então, por isso que eu acho que o Roda hoje, né, usem negrito e itálico mentalmente aí, gente, hoje, ele é um tenista com mais possibilidade de ganhar jogo do que o João. Né, e isso se traduz em resultados mais consistentes. Né. Mas, também acho que o João tem um potencial impressionante, e quando as peças do jogo dele se encaixarem,
e ele evoluir certos aspectos, de evolução, backhand, movimentação, ele vai ser um combo muito perigoso, potencialmente superior ao combo Rafael Roda. É o que eu acho hoje. Daqui a um mês eu posso mudar de opinião, daqui a um ano eu posso mudar de opinião, daqui a uma década eu posso estar falando, né, do fim da carreira, fim não, mas assim, analisando, olhando para trás, 10 anos de carreira dos dois e falar algo completamente diferente. Mas hoje eu vejo a coisa assim. Isso quer dizer que o João tem que fazer mais coisas como o Roda vem fazendo? E a pergunta, e a questão que sempre se levanta é o calendário. O Roda está jogando mais. Não necessariamente, não acho que seja esse o caso. Eu acho que o que funciona para um tenista não necessariamente funciona para o outro. E se a gente olhar o calendário do Roda, eu vou até abrir o abstract enquanto eu estou gravando isso aqui, ele joga bastante, né? Ele joga Marrakech, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, e ele vai bem em todos os torneios, né? Quartas em Madrid, quartas em Roma, quartas em Roland Garros, e se lesiona. E por pouco não fica fora de Wimbledon. E, inclusive, né, ele não tinha experiência nenhuma na grama, não jogou antes de Wimbledon, era dúvida até a semana do torneio, e faz uma terceira rodada em Wimbledon, jogando mal, aos trancos e barrancos, ganhou um jogo do Carrinho Busta ali que estava complicado, estava perdendo 2-1, e perde do Mochizuki, que eu acho que ele não perderia se estivesse bem fisicamente. Então, teve um preço. Então não é olhar pro Roda e falar, o Roda tá fazendo isso vai funcionar pro João. Não pode ser essa a comparação. Não dá. Porque senão daqui a pouco a gente vai olhar pro box do Roda, vai ver só o pai dele lá, e a gente vai começar a entrar numa paranoia, tipo, não, tira os técnicos, tira o preparador físico, tira o fisioterapeuta, deixa só o pai do João no box, vai dar certo. Não pode ser assim. Tá? Óbvio que eu estou usando um exemplo extremo aqui, mas o meu ponto é simplesmente dizer que, cara, não dá para olhar para um tenista e achar que as coisas estão funcionando bem para esse tenista e que tem que ser igual para todo mundo. Não é assim, não vai ser assim, não pode ser assim. Tá? É o que eu acho sobre Roda e João Fonseca. Vou falar um pouquinho mais sobre o Roda, sobre o comportamento do Roda, mas antes, vamos lá, deixa eu fazer meu jabá aqui, gente. Se você está curtindo o episódio, está curtindo o café, está ouvindo todo dia, ajuda o algoritmo a rodar, por favor. Dá um like, compartilha, passa adiante para o amigo, assina se estiver vendo no YouTube, ajuda o algoritmo a rodar, levar o Café com Cossenza para mais gente. Agradeço de coração, como eu faço todos os dias. E quem quiser saber como apoiar o Saque Voleio, que tipo de benefício você recebe, que tipo de conteúdo exclusivo eu entrego. Aliás, tem o Circuito dos Palpitões rolando em Montreal, não mandei meu palpite ainda, tenho até meio-dia dessa terça-feira para mandar. Se você é apoiador, está ouvindo, entra lá no grupo do Telegram e manda seu palpitão também, tanto para o WTA quanto para o ATP. Mas quem quiser saber sobre como apoiar o Saque Voleio, os valores mensais, o que vocês recebem em troca, o conteúdo que eu entrego, dá uma olhada lá no apoia.se/saque-e-voleio, que é a nossa página no Apoia-se, ou manda uma DM, um e-mail, mensagem para mim, onde quer que seja, que eu respondo explicando mais ou menos como as coisas funcionam. Mas tem a lista toda lá no Apoia-se, tá? Meu e-mail é ac@cosenza.org e minhas DMs eu respondo quase todas no Instagram. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, principalmente quem me escreve mensagens mais longas, porque eu preciso responder com mensagens mais longas também, mas eu respondo sempre que posso. Inclusive, tem um e-mail e tem uma mensagem que me mandaram depois daquele episódio do fim de semana, quando eu falei da minha volta ao tênis, da minha perda de peso, que eu ainda não respondi, e se você está ouvindo, se vocês estão ouvindo, eu vou responder. Estão guardadinhos aqui, porque são e-mails e mensagens mais longas, e eu não posso responder uma mensagem longa de uma pessoa que compartilhou sua história comigo, que abriu o coração comigo, com um e-mail de, pô, legal, valeu, tamo junto. Não dá para ser assim. Então, são respostas que eu preciso escrever, né, emocionalmente investido no e-mail, na mensagem, né, porque é esse tipo de troca que tem que haver. Então, às vezes, eu preciso um pouquinho de mais de tempo para isso. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a personalidade de Rafael Roda, porque a gente já vê pipocando críticas aqui e ali sobre a postura dele em quadra,
Teve um incidente com uma boleira que pareceu ter esbarrado, mas isso não ficou tão claro no vídeo, mas já teve gente que criticou ele por ali. Teve um episódio que ele deixou de dar a mão para uma menina antes de entrar numa quadra, não lembro que torneio foi isso. Mas ontem também, na final de Washington, depois da final, eu vi gente criticando dois momentos, inclusive o senhor Luiz, que é o maior corneteiro entre os ouvintes desses café, mandou mensagem reclamando que o Roda trocou o cadarço depois de ser quebrado no começo do segundo set, e depois teve um atendimento médico, né? O Roda pede um atendimento médico quando o Fritz vai sacar para fechar o jogo em 5-4 nesse segundo set, tá? E o Roda quase quebrou ali, né? Ele teve um breakpoint, mas aí ele joga uma esquerda na rede, perde a chance, e o Fritz acaba fechando o jogo. Mas o fato é que tem uma turma entre os fãs de tênis que já está olhando meio desconfiado, meio, né, com um olhar meio cruzado ali pro Roda. O que vocês acham? Eu ainda não tenho uma opinião 100% formada sobre se ele é bonzinho, se ele é o falso bonzinho, se ele é malvadão. Ainda não tenho uma opinião formada sobre o que eu penso da postura, da personalidade ou do caráter de Rafael Roda, tá? Sobre essa final de Washington, a troca de cadarço eu achei justa. O cadarço quebrou, tem que trocar, paciência, né? E agora o atendimento médico no 5-4 eu já achei que foi malandragenzinha ali, já me pareceu mais aquela manobra, aquela catimbazinha para fazer o Fritz pensar, tá? Mas digam nos comentários, se eu postar, não vou postar esse corte no Instagram, mas digam nos comentários do Spotify ou no YouTube, se vocês estiverem vendo no YouTube, o que vocês acham do Roda nessa questão aí. Eu ainda não sei, não tenho uma opinião 100% formada, estou em cima do muro. Notícia para registrar: o jogo entre Stefano Tsitsipas e Martin Damm, que pelo Masters 1000 de Montreal, que seria nessa segunda-feira, foi adiado para essa terça, meio-dia, porque choveu no Canadá ontem. É o jogo que decide quem vai enfrentar João Fonseca na estreia do brasileiro no torneio. Então teve esse adiamento. Outra notícia que pipocou nessa segunda é que o US Open divulgou mais nomes da chave de duplas mistas, aquela gincana que o torneio americano chama de torneio valendo o título de slam. E olha quem apareceu nessa chave agora: Carolina Muchova e Jakub Menchik, a Ana Kalinskaya e Lorenzo Musetti, Emma Navarro e Tommy Paul, Maria Sakkari e Karen Khachanov, Kate Boulter e Alex de Minaur, o casal, né, já que não tem Tsitsipas e Badosa, vamos de Kate Boulter e Alex de Minaur. Tatiana Maria e Valentin Vacherot, muito aleatório isso para mim. Svitolina e Monfils, outro casal. Reese Brantmeier e Michael Zhang, não sei de onde saiu essa parceria. Venus Williams e Alexander Bublik, outra que também que é louca. Ostapenko e Marcelo Arévalo. Gabriela Dabrowski e Harry Eliovara. Demi Schurz e Julian Cash, aí a gente está falando dos duplistas, né? Kate McNally e Robert Cash. E antes, né, tinha as duplas, eu estava aqui. As duplas que estavam antes, tem uma dupla aqui que era Helena Gabriela Ruse e Nuno Borges. Essa dupla para mim é um grande mistério desse torneio. Porque se eles fizeram esse evento para botar nomes de simplistas que chamam a atenção e tal, como é que a Ruse e o Borges foram parar, e ainda mais parar jogando juntos, né? Porque assim, eu entendo o resto, Sabalenka e Djokovic, Rybakina e Fritz, que é muito aleatório pra mim, né? Carisma zero, carisma abaixo de zero essa dupla. Mas tem nomes e tal. Andreeva e Rublev, Iga e Casper Ruud, né? A dupla do nadalismo, vice-campeões ano passado dessa gincana também, né? Benčić, Kopoli, tem nomes aí, né? Schneider e Medvedev, dois russos, então você entende alguns casamentos. Anisimova e Thiem, dois americanos. Mas Ruse e Borges eu tenho dificuldade para entender. Muita dificuldade. Tem Naomi Osaka aqui e Nishikori também, né? Vai ser engraçado ver essa dupla. E tem, claro, Errani e Vavassoros, campeões do ano passado. Tem Siniakova e Patton, que é uma dupla forte, duplistas. E tem Peyton Stearns e Preston Stearns. Olha só que loucura. Coisa de americano. Para terminar, uma pergunta de apoiador aqui, e é uma pergunta bem legal, que a resposta acho que vai ser longa, que vem da Nath. Ela escreve o seguinte: sobre a discussão que rolou hoje referente às motivações para a compra de ingressos, esse sempre foi um ponto que me gerou dúvidas.
É claro que todo mundo quer ver um Sinner ou Alcaraz jogar, mas a realidade é que na maioria dos casos, quando você compra ingresso para um torneio, você não sabe ao certo quem vai jogar ou quando vai jogar. Comprar na hora com a certeza de quem vai assistir é exceção. Então, tomando como exemplo o Masters de Montreal, as desistências de Sinner, Alcaraz e Djokovic têm tanto impacto assim para o torneio, os ingressos já não foram vendidos, assim como os direitos de transmissão, ou a preocupação é com edições futuras? Ótima pergunta, Nath. Para contextualizar, para explicar para quem não está no nosso grupo de Telegram, o que acontece é o seguinte, essa conversa começou com uma pergunta da Helena sobre o que mais importa para o mundo econômico do tênis. É vender ingresso ou desenvolver um mercado consumidor, fazer a roda girar cada vez maior. E aí a gente começou a falar sobre quais tenistas causam certos efeitos, impactos no tênis, e a Nath emendou com essa pergunta. E tem múltiplos ângulos para abordar isso aqui, Nath. Em venda de ingresso, não afeta tanto, como você falou, muito é vendido antecipadamente. Direito de transmissão também. Mas, como você também pontua, tem a questão das edições futuras, e aí é que a coisa fica complexa. Porque uma coisa é você ter uma edição azarada, que foi o caso em Montreal, que não teve Djokovic, Alcaraz e Sinner, pode acontecer com todo o torneio. Agora, quando você tem duas edições assim, como está acontecendo com o Montreal, de novo, quer dizer, de novo não, porque no passado foi Toronto, mas com o torneio do Masters 1000 do Canadá. E se começa a acontecer com frequência, né, e acontece todo ano, aí a coisa muda de figura. Porque, vamos lá, afeta a reputação do torneio. Né? Se começa a se repetir, o público já passa a entender, entre aspas, né, esse entender, que aquele torneio já não é tão bom quanto os outros Masters 1000. E isso pode afetar a venda de ingressos, sim, para edições futuras. Mas venda de ingresso nunca é a principal fonte de renda de um torneio. Tá? Não é a preocupação principal. O principal, eu acho, e eu não sou a melhor pessoa para falar desse lado business, mas o que eu estou falando agora é baseado em coisas que empresários e pessoas do meio já me falaram, mas pesa muito o valor do torneio. Tá? E isso diz respeito ao quanto o torneio vale para efeito de uma venda. No caso dos torneios do Canadá, isso também não é a preocupação principal, porque não são torneios de promotoras privadas, são torneios da Tennis Canada, que é a federação canadense. Então, eles não têm esses eventos, né? A federação não possui esses eventos como ativos para vender lá na frente. Né? Uma coisa, eu lembro que eu já fiz uma entrevista com o André Sá, e tem alguns anos, foi lá no Rio Open, e a gente comentava sobre como vários torneios do circuito rodavam no negativo e alguns meio que zeravam. E eu perguntei para ele, mas vale a pena você manter um torneio assim se ele vai dando prejuízo todo ano? E o André explicou, vale se o circuito valoriza, e o circuito normalmente valoriza, e você comprou o torneio por um valor X, e daqui a 5, 10 anos você vai vender o torneio por um valor X vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10. E isso é o que acontece em vários torneios. Ou pelo menos é o plano de quem mantém um torneio que não está lucrando anualmente. Né? Você tem ali para manter um ativo e vender lá na frente ganhando dinheiro. Né? É uma das possibilidades. No caso dos torneios do Canadá, tanto o WTA quanto a ATP são torneios da federação. A federação não tem esses torneios pensando em vendê-los lá na frente. Mas esse valor do torneio, esse valor, né, que percepção que se tem do valor do torneio, afeta cotas de patrocínio, que aí pesam, né, como fonte de receita. E é aí que a Federação Canadense precisa ganhar dinheiro. Mas a federação não é para ter lucro. Não. Mas o lucro desses torneios precisa sustentar as ações e iniciativas da Federação Canadense no resto do ano, como acontece com a USTA, e não é muito diferente do que a gente está vendo agora com a CBT organizando por conta própria a Copa Davis no Rio de Janeiro, porque tem João Fonseca, eles acham que vão ganhar muito dinheiro ali, vendendo ingresso e tudo, e é um dinheiro que a CBT está precisando, que certamente, né, ou pelo menos eu gosto de pensar que vai ser utilizado em prol do tênis, para financiar outras coisas, para subsidiar outras iniciativas. Então, voltando para o Canadá, o torneio precisa ter uma imagem de ser um evento que atrai grandes nomes.
É diferente você vender um torneio que o campeão foi o Alcaraz do que um torneio que foi vencido pelo, sei lá, Valentin Vacherot. Nada contra o Vacherot, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Então, quanto mais valorizada a imagem do torneio, e tem um monte de coisa que afeta esse valor. Quadra lotada, você tem imagens da quadra lotada, a quantidade de pessoas que circulam no complexo, quantas horas essas pessoas ficaram no complexo, porque e isso aumenta quando você tem mais estrelas jogando ao longo do dia. O quanto esse povo gasta durante o torneio, dentro do evento, inclusive conteúdo de redes sociais, que também é afetado por quem joga o torneio. Se você tem um evento de 10 dias que tem Alcaraz, Sinner e Djokovic, você vai postando ali, e João Fonseca, porque brasileiro engaja muito, óbvio que você vai ter números maiores de alcance, de engajamento do que um torneio sem esses caras. É óbvio. Então, tudo isso vai somando, e quanto maior esse valor, mais entra de dinheiro de patrocínio, mais o torneio lucra e mais o torneio... mais a Federação Canadense tem essa possibilidade de investir no tênis do país. Óbvio que também, se você tem um torneio com o Sinner e Alcaraz, no ano seguinte você também pode vender ingresso mais caro, porque o público viu que Sinner e Alcaraz jogaram no ano anterior e provavelmente vão jogar de novo. Isso também conta para negociar direito de transmissão, então pinga daqui, pinga dali, as receitas aumentam. Mas as cotas de patrocínio também pesam demais e elas variam de acordo com a percepção de valor de um torneio. Tá? Ufa, era isso. Acho que eu consegui explicar direito. Nath, se ficou dúvida, se você quiser que eu aborde por outro ângulo, ou se alguém ouvindo quiser que eu aborde por outro ângulo isso, manda lá no nosso grupo de Telegram, que eu trago isso no próximo café. Beleza? Hoje eu fico por aqui. Uma ótima terça-feira para todo mundo e um abraço. Inscreva-se no canal e dê um like.